Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia, meus amigos. Bom dia a você que vai enfrentar mais um dia, mais um domingo. Nós não vamos poder nos reunir, mas eu quero trazer uma palavra para a edificação da igreja, dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Uma palavra de esperança. Em meio a tantas notícias ruins, prognósticos ruins, o nosso papel é trazer uma palavra de esperança para a igreja, para o seu coração. Eu quero ler em Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4. Jeremias 29, do 4 até o versículo 14. Portanto, 11 versículos para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenhais filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentareis para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Pois eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, uma palavra para os exilados. Provavelmente você não tenha passado a experiência de exílio. Talvez ninguém que vai ouvir essa palavra tenha sido forçado a deixar a sua casa, a sua pátria, o seu lugar e se exilar em outros países, em outras terras, especialmente no contexto de Israel, que foi um exílio doloroso. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, foram 3 invasões. A primeira começou em 605 a.C., a última em 596. E o povo de Deus sofreu uma grande destruição. Liderança assassinada, templo destruído, muralhas destruídas. Muitos nobres, muitos levados cativos, ficaram na terra só os pobres, pessoas que a Babilônia deixou para ter o controle, para povoar a terra e não deixar abandonada. Então foi um tempo de dor, foi um tempo de perda, foi um tempo de morte, foi um tempo de desespero. Você pode ter certeza disso. Por exemplo, no Salmo 137, há um cântico dos exilados, depois você pode ler com calma, mas lá no cântico dos exilados, o salmista diz que não conseguia nem cantar uma canção naquela terra estranha. Os salgueiros que havia lá empenduraram as harpas e choravam. Choravam porque eles estavam em terra estranha. Estavam longe do templo, longe do Senhor. E tudo isso aconteceu, não foi por falta de aviso. Se você ler o profeta Jeremias, desde o primeiro capítulo, Jeremias é chamado para alertar o povo, para se arrepender, para abandonar os ídolos, para abandonar os caminhos de prostituição, caminhos de violência,
de injustiças, os caminhos que eles passaram a trilhar e que Deus não suportava mais ver aqueles que se chamavam pelo seu nome se metendo em tantas coisas ruins, tantos escândalos e tantas coisas más. E o Senhor disse que se eles não emendassem os caminhos, se eles não se convertessem, eles seriam levados para esse cativeiro na Babilônia. E eles iam passar um tempo lá como disciplina, ou como um tempo de aprendizado para que eles novamente aprendessem a buscar o Senhor, a invocar o Senhor e a levar Deus a sério e a sua palavra. E aconteceu. Então foi um tempo de sofrimento. E aqui Jeremias está enviando uma carta a esses cativeiros, a esses cativos no cativeiro. E o que é que Jeremias está dizendo? E eu quero então aproveitar e contextualizando. O que é que nós podemos dizer para esse tempo que nós estamos passando? Diante de tantas coisas, de tantas teorias, e de tantos falsos profetas que também têm surgido, profetizando mentiras, e muitas vezes profetizando até que Deus está usando um medicamento tal, medicamento assim, remédio natural, falando isso, falando aquilo, que vai acabar, não vai ter mais morte. Eu vi essa semana alguém profetizando que não haveria mais nenhuma morte no Brasil. Mentira, mais de 2.000 mortes. Então, um tempo de falsos profetas, tempos nebulosos de uma fé irresponsável, que muitas vezes nega a ciência, nega a importância da medicina e tantas outras coisas, nesse marasmo que nós estamos vivendo, nessa escuridão que nós estamos vivendo, nesse desespero de mais um lockdown, onde famílias temem a perda de emprego, perda de empresas, nesse caldo de caos que nós estamos vivendo, de leitos escassos, de hospitais cheios, de carros de funerárias fazendo fila para apanhar corpos nas portas dos hospitais, nesse mundo que nós estamos vivendo. Notícias se aproximam de nós, pessoas mais próximas entubadas e outras coisas. Mas o que nós podemos dizer? Qual é a palavra de Deus para nós nesse tempo? Como foi a palavra de Deus naquele tempo para aqueles que estavam em cativeiro, para aqueles que estavam sofrendo aquele momento de exílio? Então eu quero trazer uma palavra em 4 direções, bem objetivas, mas em 4 direções. Ou 4 desafios para você enfrentar esse tempo. O primeiro desafio que nós temos e que Jeremias traz para o povo é o desafio temporal mesmo. É o desafio de entender que tempo é esse que nós estamos vivendo e como é que nós vamos ter que encarar esse tempo e até quando ele vai durar. Tem um tempo certo para essa pandemia passar, tem um tempo certo para que as vacinas surjam efeitos das vacinas, que o mundo de novo volte à normalidade. Há um tempo, nós não sabemos precisar quanto tempo, mas já a certeza é que essa semana fará um ano que o Brasil não vive mais a normalidade. E o texto está dizendo que tinha profetas profetizando, dizendo: olha, vocês já vão voltar, Deus vai levar vocês de volta, não se preocupem, Deus vai trazer cura para vocês e vocês já vão de volta para casa. E profetizando falsamente. E Jeremias entra primeiramente para não iludi-los, para trazer uma palavra acerca da realidade do tempo. Jeremias diz: quando se cumprir 70 anos, quando se cumprirem 70 anos, eu atentarei para vós e vos cumprirei a minha boa palavra para vocês e vos levarei de volta para a terra. Certamente nós não vamos passar 70 anos, eu creio, com essa pandemia, porque o mundo não aguentaria, seria ceifado. Mas nós estamos diante de um desafio de esperar o agir de Deus no tempo. Nós cremos que Deus permitiu, por uma questão soberana, por várias razões, que esse mal acontecesse. Nós não sabemos precisar a razão maior, mas nós sabemos que Deus não perdeu o controle. E Deus está dizendo: não se iludam. E mesmo que demore,
mas eu vou cumprir a minha boa palavra e vocês de novo terão um tempo de normalidade. Então a primeira palavra é que nós precisamos aprender a viver esse tempo, nos readaptar. Essa é o segundo desafio. O desafio da adaptação, ou de viver apesar do momento. Ele diz assim, olha, em vez de vocês ficarem chorando, em vez de vocês ficarem brigando, em vez de vocês ficarem politizando, em vez de vocês ficarem se culpando o governo, culpando isso, tratem de edificar casas, tratem de plantar pomares, tratem de casarem-se, darem seus filhos em casamento para que vocês possam se multiplicar e não venham diminuir. Eu sei que ali aquele contexto rural, aquele contexto dentro da realidade muitas vezes somente da agricultura, o que eles podiam fazer era plantar pomares. Nós podemos então, irmãos, perguntar a Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça, o que é que eu posso fazer para me adaptar a esse tempo. E tem muita gente buscando saídas. Há notícias de gente que está lucrando na internet, com vendas, entendendo que esse é o momento de mudar a visão do comércio individual, pessoal, e ir para a questão da venda na internet. É um exemplo. Tem outros que estão pensando, né, em trabalhar com consultorias, com assistência social, com mudar de profissão para assistir. Tem outros que estão se afundando no choro e no desespero sem saber o que fazer. Então, o Senhor está dizendo, vocês precisam primeiro encarar a realidade. É muito difícil. Tem muita gente que perdeu emprego, tem muita gente que perdeu empresa. E o que tem que fazer agora? Sentar e chorar? O que tem que fazer agora? É se desesperar. O Senhor está dizendo, não. Vocês precisam também buscar a paz. Ele diz no versículo 7, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela, porque na paz dela vocês terão paz. E aí é um momento também de nós termos muita paciência, parcimônia e muito cuidado para nós não estarmos agravando a situação em que nós estamos vivendo, com guerras no nosso interior, com guerras nas nossas palavras, com guerras no nosso mundo. Eu sei que se é preciso protestar contra o governo, proteste, mas proteste com sabedoria, com justiça, pelos meios adequados. Se você está indignado com alguma coisa, é importante que você expresse a sua indignação, mas eu desafio você que é crente a orar também. A orar por a sua cidade, a orar pelo seu estado, a orar pela sua nação. A orar para que Deus traga paz para você e para a sua família, paz para a sua cidade. Que Deus traga paz, mesmo diante de tantas coisas ruins, que você tenha paz. E o Senhor disse que no mundo você terá aflição, mas tenha bom ânimo. E Deus diz, eu vos dou a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Então nós temos o grande desafio como cristãos. Não se espera que as pessoas descrentes tenham essa atitude de fé, de se adaptar, de lutar, de ir à luta, de não desistir, de orar, de buscar a paz, porque o mundo está em guerra, os nervos estão à flor da pele e as pessoas estão em conflitos. Há uma tendência de conflitos, principalmente aí nas redes sociais, porque não há como ir para as ruas. Mas nós precisamos, como cristãos, primeiro acreditar que Deus vai pôr um fim a esse tempo difícil. Nós temos que ter essa esperança e continuar. E nós devemos orar e nos adaptar, fazendo alguma coisa, perguntando a Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? Onde é que o Senhor quer que eu empreenda a minha energia? Me dá criatividade, me dá uma ideia para que eu possa me adaptar a esse tempo e ter condições de viver e de sobreviver. E Deus está dizendo, vocês vão ter que fazer isso para não se diminuir. Queridos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos afundar. A gente vai se diminuir. A gente vai se acabar.
porque senão pelo vírus, mas muitas vezes pela questão psicológica, pelas questões emocionais, muitas vezes pelo estresse, pela ansiedade, por tantas outras coisas que, se a gente não buscar a paz, se a gente não tiver cuidado de tentar entender que esse é um tempo que não tem como nós fugirmos dele, que é uma realidade que está aí, e a gente buscar a força de Deus, a gente vai se diminuir e a gente vai morrer. E é o terceiro desafio, queridos, é o desafio de você acreditar na intenção de Deus, na boa intenção de Deus, nos bons pensamentos de Deus, nos bons propósitos de Deus para a gente. Porque essa tendência de a gente muitas vezes questionar o porquê, meu Deus. Senhor, tu estás castigando, Senhor, tu queres ver a desgraça do mundo, o Senhor não perdeu o controle, o Senhor não está nem aí para nós. O texto está dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O desafio de acreditar que Deus tem um propósito mesmo nesse tempo que a gente chama de mal. E o desafio de que Deus tem pensamentos não de morte, de destruição para nós. Deus tem pensamentos de paz. Infelizmente, nós precisamos entender a vontade não decretiva, mas a vontade permissiva nesse contexto. Deus permitiu que esse mal acontecesse. Mas nós precisamos entender que Deus não perdeu o controle, Deus não está alheio ao que está acontecendo. Deus está dizendo, eu me importo com você. E eu quero que você entenda que eu quero que você tenha um fim de paz, um fim bom, um fim de vida. Não um fim de morte, não um fim de mal. Então nós precisamos acreditar e nos manter vivos na fé, no sentido de acreditar que Deus não nos abandonou, que Deus não nos deixou e que Deus não tem planos de morte para nós. E pedir a Deus que nos dê essa fé de acreditar que os seus pensamentos para as nossas vidas são pensamentos de paz, são pensamentos de vida, são pensamentos de trazer no final de tudo isso aqueles projetos, trazer de volta aqueles projetos que estavam no nosso coração, que são projetos que agradam o Senhor, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que nós estamos desejando? Nós precisamos colocar isso diante de Deus. Primeiro, dizer para Deus, Senhor, põe fim a isso. Nós queremos que o mundo volte ao normal, nós queremos nossos empregos de volta, nós queremos nossa saúde, nós queremos nossa liberdade, nós queremos o que é que nós queremos no final. E aí Deus está dizendo, comece então a me buscar e a colocar isso diante de mim, que eu chamo do desafio da oração e da fé, o desafio da busca pelo Senhor. Tudo que está acontecendo não tem outra razão. Eu entendo, uma das grandes razões é que o homem se humilhe. Passe a se humilhar, a se arrepender, a se quebrantar, a reconhecer que não é nada. Que um vírus tão insignificante aparentemente está jogando o mundo de joelhos, destruindo tantas vidas. E que nós não somos nada. A nossa vida não é nada. Nós somos frágeis. Nós somos um conto ligeiro. Então Deus está dizendo, então agora vocês vão passar a me buscar, a me invocar, passareis a orar, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me acharei de todo o vosso coração, diz o Senhor, e eu vou ser achado, e eu vou trazer vocês de volta, eu vou mudar a sorte de vocês, eu vou congregar vocês de todas as nações de novo na terra de vocês. O desafio do quebrantamento, o desafio do arrependimento, o desafio da oração, o desafio da sinceridade, o desafio da busca sincera pelo Senhor. O que é que nós podemos fazer nesse tempo difícil? Queridos, em vez de você se revoltar, em vez de você murmurar, em vez de você ficar azedo, em vez de você ir para as redes sociais disseminar ódio, disseminar confusão, em vez de você estar na rede social falando besteira,
curve os seus joelhos, dobre os seus joelhos, curve-se diante do Senhor. E ore, e se arrependa, e busque o Senhor. E invoque o nome do Senhor, e diga para Ele qual é o fim que você deseja para a sua vida, para a vida da sua família. É muito mais eficaz, é muito mais saudável essa atitude do que a atitude de acreditar, por exemplo, em falsos profetas. Que você tem um grande desafio agora de ser lúcido, buscar o Senhor para ter lucidez, buscar a orientação do Senhor para não ser enganado, porque Ele diz assim, porque falsamente vos profetizam eles. Eles dizem coisas para vos enganar. Não vos enganem, vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Desafio de você exercitar sua fé e os seus valores e a sua base de convicções bíblicas, para não se deixar levar por nenhuma voz, por nenhuma profecia mentirosa, revelação mentirosa, por nenhum falso profeta que se levanta agora profetizando mentira e está cheio. E você recebe na sua rede social aí áudio, você recebe vídeo de falsos profetas todos os dias, falando besteira, ensinando você a disseminar mentira. Em nome de Jesus, não seja enganado, não se engane, não se deixe enganar. Deus tem a sua palavra para nos guiar, e acima de tudo você precisa mesmo buscar o Senhor, fechar a sua boca e dobrar os seus joelhos e pedir misericórdia a Deus, para que Deus seja achado por nós, para que Deus possa ser invocado, ser buscado, e que a nossa oração chegue aos seus ouvidos, que Ele nos escute. É tempo de você orar, é tempo de você exercitar o seu sacerdócio universal. Portanto, queridos, nós estamos aqui não no exílio, mas nós estamos em momentos parecidos. Trancafiados em casa, todos aí isolados, sem podermos nem nos reunir, recebendo notícia de morte de amigos e parentes. O quadro é desolador, o quadro é preocupante, com prognóstico de que a partir do dia 20, 3 mil mortes por dia no Brasil, colapso nos hospitais. Então, são notícias que você tem duas opções. Ou você se diminuísse, se destruísse, a pequinar na sua fé e se entregar ao desânimo, ao marasmo, ou você orar, ou você crer que Deus está no controle, que Deus está agindo, e a última palavra é a de Deus. A última palavra é de Deus. Então passe a orar, passe a buscar o Senhor, passe a invocar o Senhor, passe a ser sincero de todo o seu coração, busque de todo o coração, seja sincero, e que Deus possa te escutar, nos escutar, e mudar essa história, e trazer um tempo novo para nós. É o nosso papel como igreja, é o nosso papel como cristão, é o nosso papel como crente. Se nós não fizermos isso, vai esperar de quem? Não se iguale ao mundo, com murmuração, com revolta, com ódio, com ira, com tudo que não vai resolver. Seja cristão e haja como servo do Senhor nesse momento difícil. Que Deus abençoe, fortaleça, te guarde e te livre do mal, e fortaleça a sua fé, em nome de Jesus.